Fala galera, eu sou o René do Vale e estamos começando mais um Recrecast, o seu podcast sobre recreação, educação lúdica e animação em eventos. Audio Jungle. E no episódio de hoje eu recebo aqui a Ana Cláudia Souza, ela que é publicitária e pós-graduanda em docência em novas tecnologias pela Universidade Católica de Salvador. Olá pessoal, eu sou a Ana Cláudia, como o René disse, e estou estudando docência e novas tecnologias. Legal, a Ana Cláudia hoje veio aqui com a gente para falar um pouco sobre metodologias ativas. Ana, o que seriam essas metodologias ativas? Bem, para a gente falar de metodologias ativas, primeiro eu vou te fazer uma pergunta. Faça. Se você fosse falar para mim sobre beleza da música, você estivesse dando uma aula Sim. E a proposta para os seus alunos fosse falar sobre beleza da música, o que você faria para apresentar esse tema para eles? Nossa, sobre beleza da música, eu acho que eu tentaria apresentar um pouco de alguns instrumentos, eles conhecerem alguns instrumentos musicais, ou se tiver instrumento melhor ainda, ou através de apresentações, de vídeos, tentar ir apresentando o universo da música para falar da beleza. Mostrar algumas óperas, algumas orquestras, algo nesse sentido. Isso é uma pergunta para mim? Foi uma resposta com uma pergunta, né? Bem, quando a gente fala de metodologias ativas, a gente está falando de trabalhar vários campos. No caso da beleza da música, você poderia passar para eles uma letra de música, você poderia passar a música para eles ouvirem, pedir para eles fecharem os olhos e interiorizarem essa música. Muita gente fala assim, vou passar a oitava de Beethoven, sei lá. Sim. E você Foi também justamente poderia... o que eu tinha pensado. Você poderia fazê-los ouvir essa música e depois explicar o significado de cada trecho, passar a letra para eles lerem junto, cantarem junto. Poderiam tocar a música, você levar instrumentos para eles tocarem juntos, eles dançarem também essa música. Então, percebe que existe um universo que você pode apresentar um determinado tema. Você não precisa se restringir ao que todo mundo faz. Vou só colocar uma musiquinha lá para eles ouvirem e vou expor a minha aula. Então, quando a gente fala de metodologia ativa, a gente está falando justamente desse novo cenário que se apresenta hoje na docência, no universo dos professores. A gente tem que falar sobre os alunos se tornarem protagonistas do processo de aprendizagem. Então, quando a gente fala de metodologias ativas, a gente fala de ativar os vários campos do cérebro para que o aluno possa absorver melhor essa matéria, para que ele possa entender melhor. Então, não só a gente ir lá na frente e expor a nossa aula e falar tudo que a gente tem para passar de conteúdo, mas trazê-los para o nosso universo e fazê-los compreender, ter essas percepções por eles mesmos. E a partir daí eles vão estar mais abertos para receber tudo isso que você tem de informação para passar. Sim, então deixa eu entender, essa metodologia ativa seria uma educação lúdica, uma forma lúdica de passar determinado assunto, tema, ou seja, a matéria que o professor está querendo passar, ou mesmo o recreador, o educador. Isso, quando a gente fala de metodologia ativa, a gente fala dele experimentar, ele ter essa experiência que vem antes experiencial. Isso, vem antes do conceito. Sim. Você começa a dar um sentido para a aprendizagem, porque quando a gente estudou na nossa época, a gente sentava lá na frente e o professor era o detentor de todo o conhecimento. Sim. Então o professor ia lá na frente, fazia sua aula expositiva e acabou. E a gente ia absorvendo aquilo que convinha pra gente ou não, né? Aquilo que a gente tinha mais facilidade. Ou não absorvendo nada, dependendo da forma como é passado, né? Da didática, né? Isso. E a partir daqui, quando a gente fala de metodologia ativa, a gente está propondo um encantamento. A gente traz o aluno pro nosso universo, para aquilo que a gente quer ensinar e faz ele experimentar um pouco disso. Então, quando ele experimenta, ele tá mais aberto a compreender, a entender, a dar sentido para tudo isso que você está falando. Então esse foi um exemplo que eu falei, mas existem várias outras maneiras de fazer o aluno se tornar o protagonista do processo de aprendizagem. Então a metodologia ativa é isso, o aluno sendo o protagonista, o papel principal na aprendizagem, não mais só um mero ouvinte como era antigamente. Ana, eu
Queria saber se existe mais de um tipo de metodologia ativa e se sim, quais seriam esses tipos de metodologias ativas? Ah, sim, existem vários tipos de metodologias ativas. Que a gente pode falar, sala de aula invertida é o que tem sido usado muito. Sala de aula invertida? Isso, para quem Como não funciona? sabe, a sala de aula invertida é quando a gente pede para o aluno ler um texto em casa. Então isso acontece muito em faculdade, universidade, que o professor já passa uma prévia das matérias que ele quer que a gente leia, e quando ele chega para explicar a matéria a gente já tem uma noção. Então a gente passa assim, realmente isso que ele está falando é o que eu li, e passa a absorver. Ou então, nossa, não era nada do que eu pensei, então peraí, vou reformular tudo isso que ele falou de acordo com a leitura que eu fiz. Então, a sala de aula invertida é o que tem mais sido usada nas escolas, inclusive nas primárias, mas existem outras maneiras também de fazer o aluno entrar nesse processo de aprendizagem. Então, desde a gamificação, jogos de tabuleiro, dinâmica, mesa redonda, experimento. Quando você usa aplicativos com quiz, por exemplo, para eles brincarem, eles estão se divertindo, mas eles estão aprendendo, eles estão fazendo uma revisão da matéria. Quando você faz um concurso, quando você leva um problema, que é o caso da problematização. Então, hoje muitas pessoas usam isso. Não é mais eu chegar para o aluno e, olha, leia esse texto e tenha o seu entendimento. Não, você traz um problema para a sala resolver. Então, quando a gente... É basicamente um estudo de caso, né, que faz ali, cada um dá a sua opinião e o professor fecha aquela ideia que ele deixa num consenso com a turma, né? Não o correto, mas assim, o mais próximo do correto sobre determinado assunto. Quando a gente fala de metodologia ativa, a gente está falando de ter a experiência, do aluno ser o protagonista desse processo, para a gente também levar um problema para o aluno. E quando a gente fala de colaboração, que é aquilo que você falou, cooperação entre os alunos. Então a gente fala deles participarem desse processo em conjunto. Então a sala também se torna um espaço onde eles podem abrir esse bate-papo, onde eles podem debater, onde eles podem conversar sobre esses temas e vivenciar esses temas também, experimentarem tudo. Então, quando a gente fala de metodologia ativa, a gente está falando disso, de esse processo de aprendizagem em que o educador não é mais quem só educa, mas enquanto ele educa, ele também é educado. Sim. E assim, eles entram em diálogo, o educando e o educador, e ambos se tornam sujeitos do processo. Então não é mais o professor o protagonista ou só o aluno protagonista. Os dois fazem parte desse processo. Sim, e dentro dessa metodologia ativa, pensando aqui enquanto você falava, Ana, a gente pensa, por exemplo, colocar a disposição da sala mesmo já é uma metodologia ativa, assim? Sim. Colocar a sala em U ou qualquer outro formato que não seja aquele o clássico, né? Aquele que a gente usa sempre. Isso, até é bom falar de tradicional e clássico, que a gente ia falar tradicional e falou clássico. O tradicional é quando não tem problema nenhum no tradicional, porque a tradição traz aquela base pra gente. Tem muitos autores que já em 1900 falava dessa nova metodologia de mudar o espaço da sala, levar os alunos para fora para experimentar alguma coisa diferente, levar nos passeios, e tudo isso se torna uma metodologia ativa. E tradicional. E ao mesmo tempo é tradicional, porque se você buscar os autores, desde 1900 e tanto já usavam isso, mas não tinha esse nome, mas já usavam isso. Sim. O ativo do nome metodologia ativa tem esse estudo na neurociência. Então, existem evidências científicas de que essas metodologias fazem uma mobilização profunda no cérebro. Então, antigamente a gente só falava, tá fazendo isso para divertir os alunos. Mas não, hoje em dia existem estudos focados nisso, que realmente ativam algumas áreas do cérebro que auxiliam no aprendizado, na aprendizagem do aluno. Então, fica gravado, não fica mais aquela memória que passa rápido, que é a memória do dia, a memória do trabalho, que é aquela memória que não dura muito tempo. Mas ele vai entrando naquela memória profunda, que vai guardando por anos, que a gente... Algumas coisas a gente lembra ainda que estudou na época de escola. Sim, então, que essas ficaram gravadas mesmo, que foram interiorizadas. E esse é o intuito da metodologia ativa, fazer com que ele experimente e a partir dessa experiência fique gravado na memória dele. Então não seja só uma matéria que ele estudou e que depois ele, mas para que serve mesmo? Sim. Então trazer para o aluno
a importância da matéria e como que ele vai usar, como que ele vai vivenciar isso no futuro. Então, a metodologia ativa é muito bacana por causa disso. Ela te abre um leque de possibilidades. São muitos tipos de metodologias ativas. Quando eu falei aqui, existem os aplicativos hoje em dia que tem quiz que o pessoal vai fazendo. Isso também se torna uma metodologia ativa. Tem o Kahoot, que a gente até usou em aula esses dias, que é bem bacana. Então, tem a recompensa, tem o jogo, que é o caso da gamificação, que a gente vai falar num próximo podcast. Mas trazer o aluno para esse universo do game que está tão atual e é tão comum para o dia a dia deles. E você traz esse universo, esses objetivos claros que tem no game, você traz as recompensas que tem no game, você traz o desafio a ser superado. Então, a gamificação entra na metodologia ativa, mas também não significa que precisa só ser games hoje em dia, só fazer joguinho. Você tem outras maneiras também de fazer metodologia ativa. Quando eu citei o júri, a mesa redonda, dá para fazer um programa político, um debate com os alunos. Isso também se torna uma metodologia ativa. Você está propondo sair daquela forma que é a clássica, né? Que é ficar um atrás do outro. Em fileiras, né? Fileira, e você traz o aluno para esse processo, para ser protagonista. Então, Ana, deixa eu fazer uma pergunta. Essas metodologias ativas, elas precisam usar tecnologia? Bom, nas metodologias ativas, você pode ter tecnologia digital ou não. Porque a tecnologia, na verdade, são esses processos criativos. Quando a gente fala na área da educação... Então tecnologia não é só coisa digital, como a gente pensa, smartphone, aplicativos... Não, então... computador, slides... Isso, uma das grandes dúvidas do pessoal é justamente sobre isso, tecnologia, mas... e a gente já pensa logo no digital. Sim. O aluno... É o que eu penso, né? Porque daí a gente entra numa grande questão. Mas lá na minha escola não tem Wi-Fi, os alunos não podem usar celular, ou não tem celular, a minha escola não fornece data show. Como que eu faço para ter uma metodologia ativa, sendo que minha escola hoje em dia não fornece esse equipamento, esse material? Dá sim, porque a gente não está falando... A tecnologia é esse processo criativo, porque eu mencionei algumas coisas que não precisam de tecnologia e você está usando tecnologia digital, né? Sim. E você está usando tecnologia, que é um processo criativo. Então, quando eu mencionei de levar um instrumento para a sala, de você propor uma aula diferente para os alunos, levá-los para fora para experimentar alguma coisa, ou até mesmo fazer esses debates... de repente um tabuleiro, um professor de matemática ensinando para eles como que é a evolução, a conta, os números. Então isso também se torna uma tecnologia e uma metodologia ativa, porque a tecnologia é esse instrumento que você vai levar essa mudança no cenário para o aluno. Sim. Então pode ser digital ou não. Ou analógica. Isso. E tudo depende também. A metodologia ativa é você tornar o aluno protagonista, você ter essa colaboração e integração. Então, muito mais do que a gente falar de tecnologia digital, a gente tem que integrar, tem que ter colaboração, os alunos têm que estar dispostos a participarem disso, serem protagonistas desse processo. Estarem dispostos a isso, certo? Isso, cooperarem um com o outro, você traz um problema para a sala que eles possam resolver, você traz algum questionamento diferente daquele que você costuma fazer do clássico, e você sai daquela aula que é só expositiva, que você lá na frente falando. Porque hoje, se você falar alguma coisa errada, vai vir um aluno lá com o celularzinho, professor, você falou errado isso aí, ó. Eu vi aqui no site, exatamente. Não é nada disso não. Ou então você tá falando alguma coisa que não é desse jeito. Sim. Tô lendo aqui. Então hoje eles têm acesso muito fácil à informação. Então a gente também entra nesse papel de aprendiz e fala pro aluno, poxa, então é verdade, né? Eu acho que é uma coisa, gente, pesquisem aí no celular de vocês. Você faz essa integração na sala, ó, me ajudem aí então a descobrir o que significa tal coisa. Sim. Então você pode entrar no digital ou não, pode ser o analógico também. Então você propõe essa gincana, essa ludicidade, você traz isso tudo para a aula e pode transformar a sua aula numa metodologia ativa. E é importante sempre o professor estar buscando informações, estar buscando se aprimorando, mudança, né? E se atualizando junto com esse cenário, porque hoje as escolas vão exigir isso, principalmente as particulares. Vão começar a exigir de você essas metodologias ativas, mas aí você vai ficar,
Mas o que são? Então você O que já são, sabe. né, elas, né? Na não verdade, é um bicho de 7 cabeças, não... é tudo aquilo que muitos Exato. professores já fazem, mas não sabiam que tinha esse nome. Sim, bacana. Então, Ana, muito obrigado pela sua participação. Espero que vocês tenham gostado desse podcast, desse episódio sobre metodologias ativas. E se você gostou, deixa um comentário aí, manda nas redes sociais, divulga com seus amigos esse assunto, tá, galera? Ana, tem alguma rede social que a gente pode te encontrar? Sim, pode me encontrar no Facebook, Instagram, LinkedIn, Ana Cláudia Souza. E se alguém tiver dúvida, de repente quiser fazer mais perguntas, manda no L Recreação e Assessoria. E obrigada pela oportunidade. Encerramos aqui mais um Recrecast. Abraços lúdicos e até a próxima!